Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentamos a todos e a todas com a paz do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2020, estamos iniciando mais uma live promovida pelo Instituto Bíblico Etnos. Eu sou o pastor Éder William e vamos daqui a pouquinho receber o nosso convidado de honra, que é o pastor Severino Gonçalves, conferencista internacional, pastor presidente, e ele vai ser um instrumento de Deus para nos abençoar com o tema que nós estamos propondo, que fala sobre o preparo do obreiro para o ministério da palavra. A nossa live tem duração de 60 minutos e durante esta 1 hora estaremos aqui com o nosso pastor Severino Gonçalves, fazendo análise, uma abordagem bíblica sobre o assunto de grande importância, como que os obreiros devem se preparar para o exercício do santo ministério da palavra. Já estamos recebendo aqui algumas pessoas. Suzilane acabou de entrar, bem-vinda, Deus abençoe. Estamos apenas aqui no aguardo da entrada do nosso convidado, pastor Severino Gonçalves, para que a gente possa dar start aqui no nosso bate-papo, uma live de grande importância, porque hoje, queridos internautas, nós temos um desafio muito grande de termos obreiros preparados para o manejo da palavra. Ricardo Milani acabou de entrar. Bem-vindo, meu querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Como eu havia dizendo, o grande desafio que a gente tem hoje é um obreiro preparado no manejo da palavra de Deus. Então, como o pastor Severino Gonçalves, ele é um obreiro de larga experiência, ele é pregador e ensinador da palavra há muitos anos. Ele vai nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar como que os obreiros devem se qualificar para o ministério da palavra de Deus. Então, para quem já é obreiro, a live vai servir como uma reciclagem. Quem ainda não está exercendo o ministério da palavra, mas tem uma aspiração para esse ministério, então fique ligadinho aí. Estamos só aguardando o pastor Severino entrar aqui na nossa live para que nós possamos compartilhar aqui a nossa live, cujo tema é muito importante. Paulo disse a Timóteo que nós temos que nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O conselho de Paulo para Timóteo é o conselho que o Espírito Santo hoje dá a cada um de nós que temos compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Natália Almeida acabou de entrar, bem-vinda. A paz, minha irmã. Eliezer Silva também acabou de entrar aqui conosco, Deus abençoe. Estou aqui no aguardo da entrada do pastor Severino Gonçalves, para que nós possamos compartilhar aqui a nossa tela do Instagram e começar o bate-papo sobre o preparo do obreiro no exercício do santo ministério da palavra de Deus. Meus queridos, amanhã é amanhã é quinta-feira, e amanhã, dia 23, eu estarei recebendo aqui o professor Dr. Osiel Lourenço, que é um servo de Deus de grande capacidade intelectual e espiritual. E amanhã nós vamos falar sobre a inserção de evangélicos negros na academia. Por que nas faculdades o número de evangélicos negros é ínfimo? Tarciso Pinheiro acabou de entrar. Pastor Severino acabou de entrar. O nosso convidado. Pastor Severino Gonçalves, eu vou mandar agora o convite para o senhor. Pastor Severino, já mandei, aceite aí que o Instagram vai dividir a tela e nós vamos começar o nosso bate-papo.
Glória a Deus. Graças a Deus. Conseguimos? Conseguimos. A paz do A Senhor paz do Jesus, Senhor. pastor. Amém, meu querido irmão, nobre pastor, o Éder William. É um prazer muito grande saudar todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e também agradecer o honroso convite para participar deste relevante trabalho de conscientização ministerial. Pastor Severino Gonçalves, queridos internautas, eu estou recebendo aqui o homem de Deus. É uma honra tê-lo conosco. Pastor Severino é uma referência de um caráter ilibado, de um ministério reconhecido, dentro e fora das Assembleias de Deus, preletor em escolas bíblicas de obreiros, conferencista internacional e hoje preside a Igreja Assembleia de Deus Canaã, em Goiás. É isso, pastor? No estado de Isso, na Goiás. cidade de Valparaíso de Goiás. Eu não sei se o senhor se recorda de mim, mas a última vez que eu vi o senhor pessoalmente foi na Igreja do Relógio, em São Mateus, na Avenida Mateu Bem, num culto de quinta-feira. O pastor daquela igreja era o pastor Osmi Olavo Ribeiro. Isso, que foi para o interior, né? São Ele José está, dos Campos. ele está em Perto. Guaratinguetá. Guaratinguetá, isso. E o pastor Osmi, naquele dia, ele tinha agendado a minha pessoa para pregar e agendou o senhor também. E ele esqueceu que convidou dois pregadores no mesmo dia. Eu cheguei primeiro, o senhor chegou depois. Quando o senhor entrou, o pastor Osmi veio ao meu encontro e falou no meu ouvido baixinho: Pastor Éder, eu esqueci, eu tinha agendado com o pastor Severino, e agora? Eu falei, e agora que nós vamos ouvir o pastor Severino, eu vou ficar aqui sentadinho, porque eu quero me alimentar da palavra de Deus. Aí ele falou assim para mim baixinho no ouvido: ainda bem que você é crente. É isso mesmo. E Eu recordo. tem alguns companheiros que ficam bravos, né, pastor Severino? Verdade, é verdade. Pastor, Este é o termômetro da maturidade ministerial. pastor, primeiramente eu quero agradecer a Deus e agradecer ao Senhor por ter aceito o nosso singelo convite. Minha gratidão, meu muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui conosco. E já de forma introdutória, eu queria que o senhor cumprimentasse os nossos internautas e dissesse sobre como se deu a sua conversão a Cristo Jesus e depois da conversão, como que foi a sua caminhada cristã até que Deus lhe vocacionasse para o santo ministério da palavra. Como que aconteceu? Número 1, a sua conversão. Número 2, a sua chamada para o ministério da palavra, que é o tema que a gente hoje vai falar, né? O preparo do obreiro no que diz respeito ao manejo da palavra. Eu quero saudar a todos, queridos irmãos e obreiros do Senhor, internautas, com a paz gloriosa de Jesus Cristo. E a recíproca é verdadeira, meu nobre companheiro. Eu me sinto lisonjeado, me sinto honrado pelo convite que me fora formulado, havendo tantos companheiros, tantos obreiros de renome em todo o país. E o querido irmão lembrou do meu pequeno nome para deixar uma pequena parcela de cooperação nesse trabalho sequencial que o irmão está fazendo de palestras bíblicas com temas diversificados. E eu tenho certeza que muito tem sido produtivo e tem sido uma colaboração muito grande no reino de Deus para os internautas, que em respectivos temas têm sido alcançados pela palavra do Senhor. Então, minha saudação calorosa para todos. A minha conversão a Jesus se deu no mês de fevereiro, no dia 22 de fevereiro do ano de 1982. Mais ou menos 38 anos. Eu era jovem naquela época
e eu era obcecado, eu era fascinado por eu não considero um vício, mas era algo que me trazia como refém, que era o jogo de futebol. Eu, mesmo sendo jovem, com quase 20 anos de idade, naquela época eu nunca fui de beber, nunca fui numa danceteria, numa balada, esses locais noturnos. Não que haja mérito nisso. Não é por isso que eu me torno menos pecador do que aqueles que palmilharam por esse caminho na sua vida pregressa. Eu estou me referindo que eu não tinha essa experiência de vícios assim que hoje, para a população, para o mundo secular, é comum. O vício do álcool, do cigarro, e das drogas, o vício das noitadas. Eu nunca tive essa experiência, mesmo não sendo evangélico, não sendo cristão. Era um jovem do mundo que estava no mundo, mas não tinha esses prazeres. Mas o meu vício mesmo, que me obcecava, que me deixava fascinado, e que meus parentes diziam, esse aí, um dia ele vai morrer por causa de uma bola. Que ele toma café, o café dele é bola. O almoço dele é bola. A janta é bola. E desde a minha adolescência eu vivi correndo atrás de uma bola. Passei pelo dente de leite de um time de futebol lá em Pernambuco, chamado Esporte Clube. Depois treinei no infantil do Santa Cruz. E o meu foco era esse, era ser jogador de futebol. Meu cabelo vinha até aqui nos ombros, porque era a moda da época, da década de 80, do Zico, do Marinho Chagas, do Botafogo, que foi lateral da seleção brasileira, e muitos outros. Era franjinha e cabelo comprido. E de tal maneira que eu, com 14 anos, tinha gente que me confundia com uma menina, por causa do cabelo. E depois veio a época da parafina. Ele passava parafina no cabelo e ele ficava meio dourado, aquela coisa toda. E eu fascinado pela bola. E com 20 anos eu estava trabalhando de motorista na Coca-Cola e um amigo meu, amigo de trabalho, ele sendo membro da Assembleia de Deus, lá em Recife, ele começou a me evangelizar, falando de Cristo, falando da eternidade, falando do céu, do Evangelho, da Bíblia. E eu, de forma educada, não retruquei. E a cada dia a semente foi caindo no coração. Até que houve uma experiência para mim muito amarga, que eu não estava conseguindo êxito naquilo que eu sonhava tanto. E aquilo me deixou um tanto frustrado, decepcionado, triste. E aquilo que para mim era um Deus, era a realização de um ser humano, ser jogador de futebol. E eu estava entrando pelo caminho. Mas chegou um momento que eu senti um vazio muito grande. E este vazio, ele era tão grande que não poderia ser preenchido por uma bola de futebol, por aplausos humanos. E somente a graça de Deus, o Evangelho de Jesus, que poderia preencher esta lacuna. Foi que eu aceitei o convite desse meu amigo para ir num culto de jovens, culto da mocidade. Eu nunca esqueço, era uma terça-feira e haviam mais ou menos uns 100, 120 jovens, moças e rapazes, adolescentes, aquela congregação de Cajueiro Seco. Cajueiro Seco é um bairro que fica ao lado de Piedade, que já é o litoral, e Boa Viagem, que é a zona da praia, o litoral de Pernambuco, na capital de Recife. E naquela noite eu fui à frente. Aí entreguei minha vida para Jesus, ele me recebeu. Voltei nos cultos seguintes, culto de sexta-feira era o culto de doutrina. Voltei no domingo
e as pessoas me olhavam assim, mas mesmo naquela época não ignoravam o meu cabelo muito grande. Acho que foi o trabalhar de Deus. Você sabe que a Assembleia de Deus ela é muito metódica e muito conservadora nos costumes. E um cabelo comprido para o homem, e principalmente em termos de moda, é um escândalo. Mas eles compreendiam que eram os primeiros passos da minha fé. E ninguém me pressionou para cortar o cabelo, ninguém me apontava, me criticava. E eu fiquei, como a Bíblia diz, o primeiro amor. Lá em Apocalipse, Jesus fala para a igreja de Éfeso: uma coisa eu tenho contra ti, que deixasses o primeiro amor. E o primeiro amor, você fica aquele fervor da paixão. Você, quando está apaixonado, você não dorme direito pensando na pessoa, você não se alimenta direito. Então, eu não via a hora de voltar nos cultos. Os hinos da harpa cristã era como se fosse uma taça cheia de mel. Era algo maravilhoso para a minha alma. Há 30 anos não havia pregadores tão assim capacitados teologicamente como hoje. Os pregadores eram muito assim limitados de conhecimento, de oratória, dicção, havia muitas dificuldades e as mensagens eram repetitivas. Culto de doutrina era Bartimeu, e Bartimeu, deixando a sua capa, foi ter com Jesus. Irmão, deixa a capa da vaidade, deixa a capa do pecado. Culto público, na quarta-feira, era a mulher samaritana, foi ter com Jesus e foi cheia da água da vida. Culto de domingo, era uma mensagem evangelística também. Desce da figueira, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Na outra semana, eram as mesmas mensagens. Era um repertório assim, repetitivo. Mas não havia crítica, não havia enfado, não havia um incômodo qualquer. Por quê? Porque mesmo com essas limitações, os pregadores tinham muita graça de Deus, muita unção. E uma parte complementava a outra. Isso não quer dizer que a falta de conhecimento teológico, um desenvolvimento de uma retórica, de uma oratória, você tem que dispensar. Não, tudo isso é necessário. Mas naquela época não tinha nada disso. Mas o poder de Deus, ele é tão grande que ele substituía esta limitação. Então, esta falta passava despercebida. E a palavra vinha e tocava no coração, eu chorava, igual criança. E com 3 meses de evangelho, já cortei o cabelo, já ingressei no meio da mocidade, passei a entrar para a campanha da evangelização, entregar literaturas no sábado, no domingo, nas casas, e fui me envolvendo. De tal maneira que eu fui trabalhar numa empresa chamada Alpargatas, uma empresa muito conhecida de calçados, e no horário do almoço, tinha uma hora de almoço, eu andava com aquele Novo Testamento, pequenininho de bolso. Eu almoçava rapidinho no refeitório, com os companheiros, e assim que eu almoçava, eu corria para a fila do almoço, porque eram muitos funcionários, e ali, aproveitando aquela fila ali, eu abria o Novo Testamento e começava a evangelizar, falar de Jesus, de voz audível, que todos pudessem ouvir. E, graças a Deus, isso há 30 anos, não havia um questionamento da empresa, não havia represália, não havia nenhuma pressão para que não fizesse isso. E eu fui tão cheio da graça de Deus, que eu entrava na Alpargatas, na fábrica, 6 horas da manhã. E eu ia a pé da minha casa para a fábrica, era mais ou menos uns 40, 50 minutos a pé, até bater o cartão na empresa. Eu saía da porta da minha casa às 5 horas da manhã e eu saía pregando, andando e pregando, sozinho, no meio da rua. Jesus quer te salvar, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Quer dizer, eu estava tão cheio
por conta desse conhecimento de Cristo, que o meu vaso, meu cântaro, como o cântaro da mulher samaritana, estava transbordando. E eu saía anunciando, sonhava pregando. Então, eu costumo dizer que o Senhor Jesus é o maior oportunista na face da terra. Oportunista no bom sentido. Não oportunismo com malícia, com má intenção. Jesus pega um homem chamado Saulo de Tarso, que era um homem perseguidor da igreja, um homem que causava terror físico e psicológico na primeira igreja, na igreja cristã. E Jesus vê neste homem, que era o terror da igreja, que maniatava os crentes, que pegou as vestes de Estevão, que foi apedrejado aos seus pés, até a morte. E Jesus olha para esse homem, poderia descartá-lo, fulminá-lo. Mas Jesus via uma oportunidade ímpar, salutar, de que havia virtudes no coração de Saulo. Primeiro, ele era zeloso ao extremo, pela lei de Moisés, pela tradição dos pais. E Jesus disse, opa, do jeito que esse camarada é zeloso pela religião dele, ele vai ser mais zeloso ainda quando ele me conhecer. Não é isso? Então Jesus é muito oportunista. Quando ele vai para o poço de Jacó, que todo mundo se escandalizou porque ele estava lá, e disse, foi necessário entrar em Samaria. É pela sua onisciência ele viu uma oportunidade de um vaso vazio, que era o coração da samaritana, que sendo cheio da graça, ela seria a primeira missionária de Samaria. Então Jesus é oportunista, e quando ele me viu pela sua misericórdia, eu com aquele desejo de fazer notório o seu amor, a sua graça, de levar esse presente aos outros que eu havia acabado de ganhar, ele disse, eu vou pegar esse camarada e vou usar ele na minha casa, na minha obra. Aí com 3 meses de crente, eu já me esforçando para ser um evangelista, evangelismo pessoal. Com 3 meses de crente, eu fui para um culto de jovens, na mesma congregação que eu me converti, e o Senhor Jesus usou a dirigente do ciclo de oração da mocidade. E disse assim para mim, moço, eu tenho uma obra contigo na minha casa. Firma os teus pés diante da minha presença, porque eu vou te usar na minha obra. E aquilo entrou na minha alma, no meu coração, e eu fui desenvolvendo trabalho de evangelismo, de falar de Jesus. Tanto é que no estado de Pernambuco, pela misericórdia de Deus, eu fui o terceiro jovem solteiro a fazer parte da lista de cultos. Isso é, até hoje, Pernambuco hoje tem 1,5 milhão de crentes, só da Assembleia de Deus, do ministério. A Assembleia de Deus tem esse 1,5 milhão de crentes. E até hoje, na capital, funciona a lista de cultos. Não tem um dirigente fixo numa congregação, como nos outros estados. Então, cada congregação, tem mais de 1.000 congregações, está uma lista de culto. Aí você escala 2, 3 vezes por semana. Culto de ensino, ou um culto público, ou no domingo à noite. E eu, novo convertido, 3 meses de crente. Aí os obreiros, os presbíteros, já de idade, anciãos, cabelos brancos, começaram a me convidar. Severino, eu estou escalado para tal bairro, você não quer ir comigo? Aí eu ia acompanhando eles. Eu com 20, 21 anos, eles, homens já formados, 60 anos, 70 anos de idade, presbíteros, evangelistas. Eles dirigiam o culto e eu pregava, com 3 meses de crente. Só que, quantas pregações erradas eu não fiz? No afã, naquela inspiração, naquela alegria toda, né? E a gente foi desenvolvendo, aprimorando. E teve uma vez que eu não esqueço nunca, pastor Edson. Eu estava pregando, um novo convertido na igreja,
E eu dizendo, irmãos, e quando Davi, cheio do Espírito Santo, Davi era um adorador, e quando Davi entrou no templo de Salomão, aí depois do culto eu disse, meu filho, o templo de Salomão, o pai dele já tinha morrido, que era Davi. Então, eram coisas que era a mesma coisa que outro pregador disse assim, Zaqueu passou debaixo da figueira, disse, Moisés, desce daí, Moisés. Então, a gente novo convertido, cometemos muita gafe. Eu também pregava, na época, muito rápido, parecia uma metralhadora. Comecei a pregar em cruzadas, e eu pregava muito rápido, sem tomar fôlego, pregava 40, 50 minutos, sem tomar fôlego, parecia uma metralhadora, direto assim, pá, pá, pá. Aí um ancião, um presbítero, disse assim, Severino, eu sei que você tem chamada de Deus, e Deus lhe usa, mas você fala muito rápido, modere suas palavras, porque às vezes você cita coisas que as frases ficam sem sentido. Você atropela uma vírgula, atropela uma exclamação, um ponto final. Aí eu fui moderando, e depois o Senhor Deus foi moldando o meu ministério evangelístico para o ministério do ensino. Aí ficou algo assim mais cadenciado. E assim, com 3 meses, o Senhor falou comigo. E tinha uma chamada para o ministério da palavra, para o evangelismo. Aí eu comecei a pregar em cruzadas. Abandonei o futebol. Foi uma luta muito grande. Foi, porque mesmo já provando da graça de Deus, o futebol me atraía. E tinha um campo em que eu costumava jogar lá, o amador, né? E eu já como crente, jovem na igreja, aí eu ficava lá da esquina, olhando de longe, e com medo de algum irmão da minha congregação passar e me ver. E fui orando, aí Deus foi tirando do meu coração, de tal maneira que não sinto mais. Meu anseio agora é ganhar almas para Jesus e edificar vidas. Mas, pastor Ed, a maior experiência pessoal que eu tive foi aos 3 meses, quando o Senhor usou a dirigente do círculo de oração dos jovens, usou em profecia, e um dia, pela madrugada, eu tive uma experiência com o Senhor. Eu não vi uma luz, eu não vi uma bola de fogo. Eu conheço um pastor, foi missionário na Argentina, um amigo meu, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele viu uma bola de fogo que caiu na sua cabeça, ele viu literalmente. Eu não tive nenhuma visão, mas eu dormindo pela madrugada, eu ouvi uma voz, como o irmão está me ouvindo agora, nitidamente. Essa voz bradou no meu quarto e disse, meu filho, eu te chamei para a minha obra e através do meu chamado na tua vida, multidões irão me conhecer, irão se aproximar de mim. E quando foi no outro dia, pastor Éder, que eu despertei, não foi uma visão, eu ouvi a voz, como Samuel ouviu lá no templo, e foi à procura do sacerdote ali. Eu ouvi aquela voz, e eu fiquei 48 horas, 2 dias seguidos, chorando. A experiência foi tão forte, que quando eu me lembrava daquela voz, meu coração se enchia de graça, de unção, de alegria. Eu não podia ir numa padaria, eu não podia ir pegar um transporte público, um ônibus, uma van, que eu chorava. Então eu tinha medo das pessoas me ver chorando, chorando copiosamente. E as pessoas, eu colocava a mão na boca e soluçava. As pessoas pensavam que eu estava louca. Era uma sensação que eu estava flutuando, sem pisar na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Foram 2 dias chorando direto, e quando eu lembrava daquela voz, meu coração não suportava de tanta graça, de tanta alegria. Então foi aí que eu senti realmente a confirmação do meu chamado.
O meu pastor na época, pastor José Leôncio da Silva, era o pastor presidente de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de, como jovem, novo convertido, ele me chamar e disse assim, meu nome é Severino, né? Ele me chamava de Bill. Ele dizia, Bill, ora, Bill, para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Ora para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Eu quero te levar para o diaconato. Você sabe que no nosso ministério Assembleia de Deus, até para ser auxiliar de trabalho. Eu não sei que a Assembleia de Deus, ela hoje tem várias ramificações, né? Mas na Assembleia de Deus lá de Recife, até para ser levado auxiliar de trabalho, depois diácono, presbítero, evangelista e pastor, tinha que passar pelo batismo com o Espírito Santo. E foram 9 anos de amargura, porque eu praticamente morava no círculo de oração. Eu via Jesus batizar muitos no círculo de oração e não me batizava. Aí vamos orar no monte. Eu ia para o monte orar com muitas pessoas. Jesus não me batizava. Depois diziam que tinha que descer ao pó. Aí eu orava deitado no chão, em lugares de oração, e Jesus não me batizava. E o interessante, irmão Éder, que eu pregava, já como novo convertido, já pregava interestadualmente em outros estados, pregava em congressos, e quando eu pregava, Jesus batizava pessoas com o Espírito Santo. E eu não era batizado. Aí foi que, com 9 anos, nesse sofrimento, nessa ansiedade, eu estava pregando no Rio Grande do Norte, na cidade de Vera Cruz, a uns 50 quilômetros de Natal. E no meio da mensagem que eu estava pregando, aí eu fui cheio do Espírito Santo, Jesus me batizou com o Espírito Santo, aí parou a pregação, comecei a falar em línguas, para o louvor e a glória do Senhor. E o campo todinho, que era o campo de Parnamirim, e Veracruz era uma igreja que pertencia ao campo eclesiástico de Parnamirim, todo mundo sabia que eu não era batizado. Aí quando viram aquilo, aí foi que o fogo acendeu dentro da congregação, porque ele pregando, aí Jesus batizou. Então ali fui selado, fui levado a evangelista, lá no Rio Grande do Norte. Aí do Rio Grande do Norte fui morar em Lorena, interior de São Paulo. E quando eu me apresentei ao pastor Zé Wellington, aí o pastor Zé Wellington disse, Severino, Deus tem uma chamada na tua vida, uma chamada ministerial. Fique lá direitinho com o seu pastor, que era o pastor Tenório, na cidade de Lorena, ajude ele. No tempo certo, o Senhor vai cumprir. Aí, com 2 anos que eu estava em Lorena, aí o pastor Tenório me levou no Belenzinho e eu fui levado, ordenado ao ministério pastoral. E daí por diante, Deus foi confirmando a chamada ministerial. E no início da minha fé, houve profecias que eu iria para atravessar fronteiras, levar a palavra do Senhor Deus para outros países, em línguas que eu não conhecia. E o Senhor foi cumprindo. E com pouco tempo, as portas se abriram. Tudo isso com confirmação do Senhor. Fui para a África, fiz conferências cruzadas em 3 Áfricas, e na Ásia 9 vezes, no Japão, e quase mais da metade do continente europeu, na América do Norte, Guiana Francesa, toda a América do Sul, e estou fazendo seminários e conferências evangelísticas. E o Senhor foi moldando meu ministério por misericórdia, por bondade dele. Tudo eu atribuo o mérito ao sacrifício do Calvário, e bem algum nós não temos. Se o Senhor não for por nós, nada a gente pode fazer. E o Senhor foi moldando meu ministério para a área do ensino, e daí veio surgindo as escolas bíblicas de obreiros. Eu comecei a ministrar no Belenzinho, em São Paulo, convenção, escolas bíblicas, em vários estados do Brasil. E assim o Senhor foi confirmando
a chamada ministerial, até que o Senhor disse, agora você vai parar um pouco e vai cuidar de um rebanho. E assim estamos em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Chama-se Goiás, que é o estado, né? A cidade pertence ao Goiás. Mas nós estamos aqui a 40 quilômetros do aeroporto de Brasília. Nós estamos no quintal de Brasília. Entendeu? Estamos aqui trabalhando para Jesus, cuidando de um rebanho pequeno, se comparando com igrejas aqui de 40 anos, 50 anos. Nosso ministério tem 2 anos, mas são vidas preciosas que o Senhor ama e me confiou para cuidar delas. Estamos aqui. Meus queridos internautas, estamos recebendo hoje pastor Severino Gonçalves, que é uma referência para nós, servo de Deus honrado, que tem um cabedal aí ministerial de grande importância. E ele já de forma introdutória contou-nos sobre a sua conversão, batismo com o Espírito Santo, sua chamada para o ministério, suas experiências com Deus e como Deus foi ao longo do tempo moldando o seu ministério. E hoje pastor Severino Gonçalves, ele está presidindo a Assembleia de Deus Canaã em Valparaíso, que fica a 40 quilômetros da nossa capital, do Distrito Federal. Isso, Brasília. Brasília. Meus amados, pastor Severino, já passou 37 minutos. Rapaz, rapidinho, né? Passou 37. E o Instagram é assim, ó. É 1 hora, eles cortam a imagem. Não é nem eu que corto, é eles. Tá entrando bastante gente aqui. Jesus, meu Senhor, Cláudia Santana, Simone Lima, missionária Leila, Stephanie Wesley, Suzane, de Orlando Ferreira, Simone Lima, também entrou aqui Israel de Araújo, que é o historiador oficial da CPAD, está conosco aqui na live, assistindo. É uma honra para nós termos todos os queridos internautas. Lilian Souza acabou de entrar. Olha, pessoal, quem entrou depois do que o pastor Severino acabou de falar, não fique triste não, que eu estou gravando a live e vou deixar a mesma gravadinha no Instagram para depois vocês assistirem a mesma totalmente. E vou mandar para o pastor Severino Gonçalves o link com a gravação para ele compartilhar nas redes sociais. O pastor Edson, meu amigo da Vila Nova York, está também conosco. Deus abençoe. Aqui estão falando para o senhor assim, pastor Severino, ó. Eu acho que é o Giorlando Ferreira. Pastor Severino Gonçalves é um pastor de notável saber bíblico e teológico. Feliz as ovelhas que tenho como pastor. É o reconhecimento, né, pastor Severino? Aqui Obrigado. É a ovelhinha reconhecendo o pastor que Deus tem dado ali a vocês. Pois não, pode falar. Ele é o pastor de Orlando, ele está lá em Brasília. Brasília, Deus abençoe. Pastor, é o seguinte, como está faltando 22 minutos para encerrar a live, essa live aí, nós vamos ter que fazer a parte 2, viu? Certo. O senhor topa futuramente a gente fazer a parte 2? Pode ser. Porque a gente agora, introdutoriamente, só entramos na sua trajetória de vida cristã, conversão chamada para o ministério. Então, eu vou fazer a primeira pergunta do tema. O tema é o preparo do obreiro para o ministério da palavra. Pastor Severino, existe o preparo do obreiro, pelo menos em 2 sentidos. Deus prepara o obreiro através dos seus métodos pedagógicos, mas o obreiro também deve se preparar. Então, existe o preparo do ponto de vista divino e existe o preparo do obreiro do ponto de vista humano. Eu queria que o senhor aí, nesses momentos que a gente tem para esse momento da live, falasse para nós sobre quais as características, as qualidades essenciais para a formação e o preparo de um obreiro que vai manejar a palavra.
eu me recordo que Paulo disse a Timóteo que o obreiro deve manejar bem a palavra para não passar vergonha, né, pastor Severino? Exatamente. Como a experiência que eu acabei de relatar no início, né? Isso mesmo. A Bíblia Sagrada é um compêndio, é uma enciclopédia literária com livros específicos. Livro da Criação, é um livro histórico. Livro de Cânticos, Salmos, livro de Sabedoria, Provérbios, livro de Poesia, Cantares, vários livros proféticos, várias cartas doutrinárias, uma ata, um livro de revelação, 4 evangelhos. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Como base fundamental para um ministério bem-sucedido, nós tomamos a liberdade de nos apropriarmos das 2 epístolas do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, que o irmão acabou de citar neste momento. Um obreiro que quer ter êxito, lograr êxito, ser bem-sucedido, ele precisa se espelhar nas recomendações paulinas a Timóteo. Capítulo 2, versículo 15, Paulo diz, primeira carta, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura, não é uma procura aleatória, não é uma procura de meio termo, na linguagem secular, meia boca. Ah, vou procurar, mas eu já sei onde está. Eu acho que está ali. O termo procura aqui, que Paulo emprega gramaticalmente, no original grego fala de diligência. Lembra aquela parábola que o Senhor Jesus narra da mulher que perdeu uma dracma? Acendeu a candeia, pegou a vassoura e procurou diligentemente a sua dracma perdida. Procura aqui não é uma procura aleatória, uma procura sem sentido. Esse termo diligência é o mesmo termo técnico usado na Polícia Civil, quando eles vão à procura de elucidar uma causa, uma situação. O que é que eles dizem? Estamos ainda em processo de diligência. Procura aqui é uma intenção investigativa. Quando Paulo diz, Timóteo, meu filho, procura apresentar-te a Deus. Quer dizer, seja diligente, seja dedicado, seja apurado. Como um garimpeiro, ele garimpa as pedras preciosas, o ouro no meio da lama. Seja diligente, esforçado, dedicado, procura. É esse termo aqui. Nós que almejamos o ministério e ser bem-sucedidos nele, nós precisamos ser diligentes na obra do Senhor. Tudo que nós fizermos, seja de expressão grande ou diminuta, seja com intensidade, com fervor, com adoração, com gratidão, com diligência, com apuração. Provérbios capítulo 22, versículo 29, ele diz assim, Salomão, viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Um obreiro diligente é um obreiro que não é relaxado. É um obreiro que não faz as coisas de Deus como plano secundário, não. As coisas de Deus para ele é prioritária. É feita com amor, com dedicação, com esforço, com sacrifício. E naquilo que nós nos esforçamos, o Espírito Santo nos honrará. Provérbios 12, 24, Salomão também diz, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Provérbios 12, 27 diz assim, o preguiçoso não aproveita bem a sua caça, mas o diligente
dá valor aos seus bens. Então, quando Paulo diz, Timóteo, procura, ele está dizendo, seja apurado, diligente, dedicado, seja esforçado em apresentar-te diante de Deus. Então, o primeiro passo para um obreiro que anseia o ministério, ou quem já está no ministério, ter prioridade nas coisas de Deus. Nunca deixar as coisas do Senhor como plano secundário. Segundo passo, apresentar-se a Deus. O que nós estamos fazendo é para o Senhor. O que nós estamos apresentando é para o Senhor. E se é para o Senhor, nós devemos fazer com qualidade. Não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Depois, com a qualidade, vem a quantidade. O que é que o Senhor diz? O que é que Paulo diz? Eu plantei. Apolo vem depois de mim, com a sua eloquência, regando, avivando. Eu que joguei a semente, mas Apolo vem chacoalhando e avivando. Mas o Senhor é que dá o crescimento. Então, se a gente faz com qualidade, é uma regra natural que não é quebrada. Se a gente faz tendo Deus como prioridade e com o nosso esforço, o Senhor vai se manifestar. Vai honrar, vai prosperar e vai dar o crescimento. Procura apresentar-te. Terceiro passo, ele diz, persiste em ler. É inadmissível um ministro da palavra, que a palavra ministro, o senhor sabe, vem de diaconia, diáconos. Ministro quer dizer aquele que serve. É inadmissível um servente da palavra. Quando eu digo, irmãos, ore por mim que eu vou ministrar a palavra. Eu vou servir a palavra. Como é que eu vou servir a palavra se eu não leio? Ah, pastor, mas no abrir e fechar da boca o Espírito Santo vai dar. É bíblico. Sim, mas essa questão aqui é para fatores específicos, isolados. Quando numa situação até de risco, você é confrontado à sua fé e você abre a boca e o Espírito Santo dá. Mas no exercício ministerial, a minha ferramenta, que é a palavra, eu tenho que me familiarizar com ela. Concorda? Eu tenho que estar com ela na mão. Paulo disse que maneja bem a palavra da verdade. Um pedreiro, você vê um pedreiro trabalhando, ele trabalha no sol quente, tudo. A colher dele está cheia de massa. Mas quando termina a sua jornada, ele vai para a pia, aí tira aquela crosta, deixa ela lustrando, limpando, para no outro dia trabalhar de novo. Ele tem zelo, ele tem ciúme, ele tem cuidado naquela ferramenta. Assim é o obreiro do Senhor. Ele tem que se esmerilhar, lendo a palavra, não só lendo, comendo a palavra. Antes de ministrar no púlpito da igreja, devemos ser ministrados pelo Senhor através da sua palavra. Antes de alimentar as ovelhas, precisamos ser alimentados. A gente vê, infelizmente, não uma crítica, mas uma realidade, vias de fatos, no púlpito de muitas igrejas, principalmente de grandes eventos. A igreja está se derretendo no fogo, fala em línguas, vira a cambalhota, dá glória a Deus, bate palma, e o pregador está ali. Não dá um glória a Deus. Mas quando ele pega no microfone, só ele que tem fogo. Mas 2 horas de culto, ele não levanta a mão, não dá um glória a Deus, não diz aleluia. A igreja está se desmanchando no poder. Mas ele só tem poder quando pega no microfone. A unção do microfone. Pronto, é a unção do microfone. Tira o brinquedo da mão dele, que ele desaparece. Tem gente que é igual o menino. Tirar o brinquedinho da mão dele, até se desvia. Tem ataque cardíaco. Não. Para ministrar as pessoas, as multidões, primeiro precisamos ser ministrados pelo Senhor. Moisés nunca saía da congregação para falar ao povo, sem antes estar sendo ministrado lá em cima pelo Senhor. Um obreiro, ele precisa ser cheio da palavra. Paulo é tão enfático e insistente com isso,
que Paulo diz, Timóteo, persiste em ler, em exortar e ensinar. E ainda diz assim, quando vieres, traz a minha capa que eu deixei em Troade, na casa de... Ele diz o nome que me foge aqui da memória, da casa de Carpo, traz a minha capa. E os livros, especialmente o pergaminho. Como é que um homem poliglota, que falava, claro, sua língua materna, falava o dialeto, falava o aramaico dialeto, falava o espanhol, falava o grego fluentemente, falava o latim romano. Dizem que Paulo tinha noção do mandarim chinês. É brincadeira? Um homem que em 30 anos percorreu vários países, naquela época não tinha avião, era navios velhos naufragando, mas um homem que não dizia, Timóteo, traz os livros. Estou morrendo de frio, traz a minha capa que eu deixei na casa de Carpo em Troade, mas traz os livros também, principalmente os pergaminhos. Um homem que era cheio da palavra. Você vê em Romanos, Paulo cita, ele cita poesias na carta aos Romanos, de poetas romanos, de homens influentes, de filósofos. Porque é o homem que lia. O Espírito Santo vai te lembrar todas as coisas. Lembra, foi Jesus que disse. Mas como é que o Espírito Santo vai nos lembrar aquilo que não está no nosso HD, que não está arquivado, que nós não comemos, não nos alimentamos? Aí tem gente que fica no púlpito, entendeu? Patinando, rodando, não sai do lugar. Por quê? A limitação está no Espírito Santo? Não. Falta fazer a minha parte. Então persiste em ler. Depois ele diz, ocupa-te nelas. Se ocupe na obra de Deus. Obreiro é para se ocupar no ministério, na unção, na glória. Tem muita gente aí se ocupando em trocar carro velho por mais novo. Tem gente se ocupando em ser corretor imobiliário. Não é que é a sua profissão. Se é a sua profissão e é pastor, tudo bem, você sobrevive disso. Mas tem outros que é bem remunerado pelo ministério. A igreja cuida dele, mas ele tem que inventar alguma coisa. Aí começa a inventar, entra em pirâmides. Para que isso, irmão? Nossa riqueza é o céu. Tendo, Paulo diz a Timóteo, tendo o que vestir, nos cobrir, nos comer, demos graças ao Senhor. Para onde nós vamos, não vamos levar volante importado, nem mansão, nem nada não. Para que essa obsessão com as coisas materiais? Paulo diz, ocupa-te nelas, nas coisas do ministério. Ele diz, ninguém despreze o dom que há em ti. Zele pelo dom do Espírito e dom do chamado ministerial. Ele diz também, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Fala do testemunho. Porque fazendo assim, salvarás a ti e os que te ouvem. Então, as pessoas serão salvas, não só pelo que ouve de mim, mas serão alcançadas pelo meu testemunho, pelo meu modo de viver. Como Eliseu, através da vida da mulher sunamita. Esse homem que passa para lá, é um santo homem de Deus. Então, essas recomendações que Paulo traz para Timóteo, é o maior manual, é o maior exemplo. Eu digo isso, pastor Éder, finalizando, quando Deus usava minha sogra, há 30 anos, eu noivo, e Deus usava minha sogra num barraco de tábua, não tinha nem piso, era chão de barro, daqui. E dizia, moço, vou eu te usar na minha casa e te levar em lugares que pisarás, e línguas diferentes que tu não conheces. E assim, olha, Deus fez. Mas eu, novo convertido, eu falei para o pastor José Leôncio, pastor, deixa eu participar da escola bíblica de obreiros, só quem podia participar era de diácono acima. E o pastor José Leôncio deixava, e eu estava ali me alimentando. Com poucos anos, eu já estava ministrando na escola bíblica de obreiros de Recife.
Por poucos anos eu via um pastor Antônio Gilberto, um pastor Zé Wellington, com lápis e papel na mão, um Elienay Cabral, anotando o que Deus colocava nos meus lábios. A CPAD chegou a me patrocinar mais de 30 mil exemplares do tabernáculo para eu dar seminários por este Brasil afora. E como, eu me lembro uma vez que eu fui dar um seminário em Bragança, na igreja do pastor Josué Gonçalves, e o Josué disse assim: Severino, com muita simplicidade, como é que tu conseguiu, rapaz? Esse negócio aí da CPAD, eu disse, Josué, até hoje eu não sei, só sendo Jesus. Entendeu? Então, se você honra a Deus no pouco, Deus te coloca no muito. Hoje nós devemos reeducar esses obreiros novos. Infelizmente estão entrando por um caminho de vaidade, aquela febre lá do sul, daquele movimento missionário, entendeu? Tem até os modelitos, estilo de corte de cabelo, de roupa, que mais parece um modelo de vitrine de loja do que pregador do evangelho. O pastor Éder, há 20 anos, eu lembro do pastor Zezinho nos Estados Unidos, eu preguei num evento lá, ele me chamou e disse: você nunca foi em Camboriú, rapaz? Apareça lá, quero te ouvir. Há 20 anos. Quando era Camboriú? Há 20 anos. Nunca fui. Aí, outro dia, numa convenção em Maceió, ele: rapaz, cadê você? Ele: esperei lá, até hoje você não aparece. Jesus guardou o pastor Cezino, nunca tive, falo com respeito, não desfazendo de nada nem de ninguém, nunca tive interesse de ir lá, e até hoje não tenho. Quem quiser vá, é um direito seu. Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, é o Senhor que projeta a gente. E eu acho que no anonimato, ninguém vê os holofotes, não está no cartaz, não está na mídia, não está nas grandes multidões, mas aquele mínimo que você está fazendo para o Senhor é reconhecido lá em cima no céu. Então, minha filosofia de trabalho é essa, sempre foi essa. Trabalhar no anonimato, mas trabalhar de verdade. E que eu vejo o resultado de vidas sendo arrancadas da mão do inimigo e levadas para os braços de Jesus. Pastor Severino, estou batendo continência aqui, viu? Olha, uma aula, queridos internautas. É muito bom ouvir um pregador. Como disse um certo pastor amigo meu, é muito bom ouvir um pregador, mas ouvir um pastor é muito melhor. Porque o pastor, além de ser pastor, ele já vem com pregação e ensinamento, porque o pastor tem bastante café no bule. Pastor, o tempo acabou. Pastor Deró fala isso, né? É dele que eu estou falando. Pastor Deró, pastor de uma grande igreja em São Paulo, um homem que eu admiro, Sempre que eu vou lá, sou bem recebido por misericórdia de Deus. É um grande amigo, pastor Deró. Pastor Severino, falta 1 minuto e 20 segundos, passou muito rápido. O senhor aceitaria futuramente a gente fazer uma live 2, parte 2? Estamos à sua disposição. A gente vê um dia que não caia no nosso dia de culto aqui, né? E também mediante a sua disponibilidade, e com muito prazer estaremos servindo ao Senhor Deus e também ao seu ministério, que eu tenho certeza que o irmão também é um homem muito querido ministerialmente, um homem apreciado, admirado, pela humildade que lhe acompanha e pela a bagagem ministerial que Deus tem dado esta graça nas suas mãos e no seu coração. Então, eu me sinto honrado de lhe servir, como Eliseu servia a Elias. Pastor, o tempo acabou, começou a contagem regressiva, rapidinho, nos abençoe com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do seu Espírito Santo, seja hoje com todos os seus filhos e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Amém. Estão abençoados.